Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 15 e 16. Título da mensagem: As 3 perguntas de Jesus. E respondendo-lhe o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a tinha presa? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos que Jesus realizava. Os acontecimentos desse texto se deram nos últimos meses da vida e do ministério de Jesus Cristo. Ouça o que eu vou dizer, e é muito provável que Jesus tenha sido expulso da maior parte das sinagogas, pois ele estava na sinagoga quando ele curou a mulher encurvada por 18 anos. Mas certamente os teólogos nos diz que havia tão grande oposição a Jesus que ele foi banido da sinagoga. Agora eu quero que você pense nisso, em que é muito difícil entendermos por que isso se dava. Pois ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas muitas igrejas hoje, se Jesus estivesse aqui em carne, eles os expulsavam, eles os expulsariam também delas. Ele não seria desejado, pois ele estava naquele dia na sinagoga. E a Bíblia diz que ele estava ensinando. E eu quero que você imagine esta cena agora. Quero que você a veja, eu quero que você a sinta. A Bíblia diz que nenhum homem falou como ele. Nunca homem algum falou como ele. Nunca. Mesmo que o chefe daquela sinagoga se opusesse fortemente a ele, a multidão veio e lotou aquela sinagoga para vê-lo e ouvi-lo, bebendo e saboreando cada palavra. Mas de repente ele para, e a razão de Jesus parar, se eu pudesse tornar isso claro nesta mensagem, foi a razão dele vir. Jesus Cristo não veio para um programa, para uma religião, grandes prédios ou estruturas religiosas. Ele veio para ajudar esta humanidade sofredora. Você consegue entender isso? Ele não veio com o fim de perpetuar uma religião qualquer. E o seu reino não era de pedra, nem tijolos, argamassa, ouro, prata, mas sim está presente nos corações. E lá estava a pobre mulher, toda encurvada e dobrada, em uma posição muito estranha, e estava assim há 18 anos. A Bíblia diz que o espírito de enfermidade a dominava.
A Bíblia diz que Jesus a chamou e ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E imediatamente ela se endireitou. E a primeira coisa que ela fez foi clamar. Alguém poderá dizer: a minha igreja não faz isso, eu vou te dar um ensino teológico, que muito pode te ajudar. A igreja daquela mulher também não fazia estas maravilhas. Pelo contrário, eles queriam expulsá-la. O chefe da sinagoga ficou zangado por isso. E eu digo, eu respeito mais um garçom de bar do que um religioso hipócrita que não crê nem aceita o poder de Deus. Então Jesus perguntou a este hipócrita 3 coisas. Ele perguntou, primeiro, esta mulher não é filha de Abraão? E segundo, não está presa a Satanás? E terceiro, não deve ela ser liberta desta prisão? Foi as perguntas que Jesus fez. Bendito o nome do Senhor. Agora vamos ver a primeira. Essa senhora, não é ela uma filha de Abraão? E você precisa entender, se você já serve a Deus, se você examina a palavra de Deus e sabe o que ele está falando, você entende? Isso ficou muito claro, mas se você não examinar a palavra de Deus, não sabe muito sobre isso. E esta mulher era uma filha de Abraão. E Abraão recebeu algumas promessas. Você diria, se eu fosse um judeu, eu teria essas promessas? Você tem algo melhor, pois em Gálatas 3, 29, Paulo diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. E qual é a promessa de Abraão? Qual é a promessa de Abraão, meu irmão? Que promessa? A promessa Paulo que está falando, a promessa que Paulo está falando, a promessa de Deus dada a Abraão é essa. Chama-se justificação pela fé. Eu estou falando que todo o mundo, todo indivíduo, e em qualquer lugar, em qualquer continente, não tem mais que se humilhar, nem que andar e adorar os ídolos pagãos, nem procurar cartomante ou um macumbeiro. Jesus Cristo foi enviado para nos dar a promessa de Abraão, porque agora você é um filho ou uma filha de Abraão. A justificação de Abraão pela fé quer dizer isso. Do que estou falando, então? Que palavra longa é essa? Mas é a mais importante que pode existir. Justificação pela fé, isto é, você busca a Deus, você não merece nada, você não vale nada, você é culpado, merece o inferno, sofrendo lá para todo sempre. Mas quando o Deus Todo-Poderoso olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue do seu Filho
amado Jesus Cristo, ele se volta para o grande escrivão da glória e diz: sem culpa, sem culpa, sem culpa. Satanás clama: são culpados, são culpados. Você pode ter cometido pecados terríveis, mas quando você vem a Deus por Jesus Cristo, Deus diz: sem culpa. Glória a Deus, glória a Jesus. E Jesus disse: não podia livrar essa filha de Abraão, a quem Satanás tinha presa? Aí está. Qual é a causa de toda enfermidade, sofrimento, dor, angústia, guerras, pobreza no mundo de hoje? Deus não é a causa de nenhum sofrimento no mundo. Tiago diz: toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E Jesus diz: Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E a maior abundância que Jesus dá. Jesus veio para te libertar, dar-lhe vitória, torná-lo um vencedor, para viver de pé e não encurvado. Deus não quer você derrotado, Deus quer que você seja sadio, feliz. Ele quer que você seja um vencedor, quer que você erga a cabeça, tenha vitória, que você vença o diabo, que tenha vitória sobre as doenças e enfermidade, sobre a pobreza, sobre o inferno, vitória e poder sobre as trevas, porque temos as promessas de Abraão, glória a Deus. Então o chefe da sinagoga, irado, disse: olhe só, você curou esta mulher no sábado. E Jesus se voltou e olhou bem direto para ele e disse: hipócrita. E quando Jesus disse que ela devia ser liberta, houve agitação e o povo se alegrou. Houve libertação, vitória, paz e regozijo. Jesus está pronto a libertar. Ele está pronto a salvar. Basta você abrir o seu coração e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Deus seja louvado.